Um milionário chamou a jovem garçonete e, com a voz trêmula e os olhos marejados, revelou um segredo devastador. Tenho somente 1 mês de vida. Viaja comigo? O pedido inesperado, feito em meio ao silêncio constrangido do restaurante, deixou todos ao redor em estado de choque. Mas o que acontece depois, a resposta dela e o rumo surpreendente dessa história, emociona todos que testemunham a cena. O vapor do café matinal dançava preguiçosamente no ar úmido de Paraty, carregando consigo o aroma que Teresa Medina conhecia de cor. 7 da manhã em ponto. Como todos os dias dos últimos 3 anos, ela amarrava o avental verde-água do Café Aurora e se preparava para mais um dia idêntico ao anterior. As mesas de madeira rústica já esperavam os primeiros turistas, aqueles que acordavam cedo para fotografar a luz dourada que banhava as pedras coloniais da cidade. Teresa passava um pano úmido pela bancada quando ouviu os passos familiares na calçada. Não precisava olhar para saber que ele estava ali. Diego Barragán, o homem que escolhera a mesa do canto direito como seu território pessoal, entrava sempre no mesmo horário, com a mesma postura ereta e o mesmo silêncio que parecia carregar o peso do mundo. Café preto, sem açúcar, ela anunciou antes mesmo que ele pedisse, esboçando um sorriso que ele nunca retribuía. Diego assentiu com a cabeça e se dirigiu à sua mesa, aquela encostada na parede de tijolos aparentes, de onde podia observar tanto a rua quanto o interior do café. Teresa o estudou pelos cantos dos olhos enquanto preparava a bebida. Alto, moreno, com cabelos levemente grisalhos nas têmporas que denunciavam seus 40 e poucos anos. Usava sempre roupas simples, mas bem cortadas. Uma camisa social clara, calças de algodão, sapatos de couro gastos que sugeriam muitas caminhadas. O que mais intrigava Teresa não eram suas roupas ou sua pontualidade obsessiva. Era o olhar. Diego carregava nos olhos escuros uma melancolia que ela reconhecia, como se ele fosse um viajante perdido que havia parado ali apenas para recuperar o fôlego antes de seguir para lugar nenhum. Às vezes, ela o pegava fitando a rua através da janela, mas sua expressão sugeria que ele não via as pedras portuguesas nem os turistas com suas câmeras. Parecia ver algo muito mais distante, ou talvez algo que não existia mais. Teresa levou o café até a mesa, caminhando devagar para prolongar o momento. Era a única interação que tinham, e ela havia começado a aguardá-la com uma expectativa que não conseguia explicar. "Bom dia", disse, pousando a xícara sobre o pires de porcelana branca. "Bom dia", Diego respondeu, erguendo os olhos apenas o suficiente para encontrar os dela por um instante. Naquele breve segundo, Teresa sentiu algo que não sabia nomear. Uma conexão sutil, como se ambos reconhecessem um ao outro sem nunca terem sido apresentados. Mas o momento se desfez quando ele baixou o olhar novamente. Pegou a xícara e deu o primeiro gole do café que ela havia aprendido a preparar exatamente como ele gostava. Teresa voltou ao balcão, fingindo organizar as torradas que já estavam perfeitamente alinhadas. Na verdade, queria continuar observando-o. Diego bebia o café em pequenos goles, sem pressa, como quem saboreia cada momento, porque sabe que eles são contados. Não lia jornal nem mexia no celular. Apenas ficava ali, imerso em seus pensamentos, enquanto o movimento do café crescia ao seu redor. Quando outros clientes chegavam, Teresa os atendia com a simpatia automática que desenvolve quem trabalha há anos no atendimento. Sorria, anotava pedidos, trocava algumas palavras sobre o clima ou os pontos turísticos da cidade. Mas sua atenção sempre voltava para Diego, que permanecia em sua mesa como uma ilha de silêncio em meio ao burburinho matinal. Por volta das 9, ele se levantou. Sempre deixava o dinheiro exato sobre a mesa. Nunca pedia troco, nunca deixava gorjeta. Não por mesquinhez, Teresa havia concluído,
mas porque parecia querer manter as coisas simples, sem complicações desnecessárias. Antes de sair, ele a olhava uma última vez, um aceno quase imperceptível de despedida, e então desaparecia pela porta de madeira pintada de azul. Teresa correu até a janela para vê-lo partir. Diego caminhava devagar pelas pedras irregulares da rua, as mãos no bolso, sem direção aparente. Ela sempre se perguntava para onde ele ia, o que fazia durante o resto do dia. Morava em Paraty ou era apenas mais um turista de longa temporada? Por que escolher aquela mesa, aquele horário, aquela rotina tão precisa? Voltou para trás do balcão e começou a recolher a xícara vazia. Foi então que viu. No pires, dobrado com cuidado, estava um pedaço de papel que ela não havia notado antes. Teresa olhou ao redor. O café já estava movimentado. Ninguém prestava atenção nela. Com dedos tremendo levemente, pegou o bilhete e o desdobrou. A caligrafia era firme, masculina. Se você pudesse escapar, escaparia para onde? Teresa leu a pergunta 3 vezes, sentindo o coração acelerar. Não havia assinatura, mas ela sabia de quem era. Diego havia deixado aquilo para ela. Uma pergunta que parecia ter saído diretamente de seus pensamentos mais secretos. Como ele podia saber sobre seu desejo de partir? Sobre os sonhos que ela guardava trancados no quarto como um tesouro proibido. Guardou o bilhete no bolso do avental e terminou o turno em estado de suspensão, como se estivesse vivendo dentro de um sonho estranho. Aquela pergunta ecoava em sua mente. Se você pudesse escapar, escaparia para onde? À noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Teresa colou o bilhete em seu mural secreto, ao lado dos mapas e das frases recortadas de revistas. A pergunta de Diego se misturou aos seus sonhos mais profundos, como se finalmente alguém houvesse encontrado a chave para abrir a porta que ela mantinha fechada há tanto tempo. Teresa não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada na cama estreita, encarando o mural que ocupava toda a parede oposta. Os alfinetes coloridos cravados nos mapas pareciam pulsar na penumbra como pequenas estrelas, e as frases recortadas sussurravam promessas que ela nunca havia tido coragem de ouvir de verdade. No centro de tudo, agora, estava o bilhete de Diego. Se você pudesse escapar, escaparia para onde? A pergunta a perseguiu durante toda a madrugada. Quando finalmente adormeceu, sonhou que caminhava por ruas de pedra que não eram as de Paraty, em uma cidade onde as casas eram brancas como açúcar e o mar tinha a cor de um céu sem fim. Acordou com o gosto da brisa salgada na boca e a sensação estranha de que havia acabado de voltar de uma viagem real. Na manhã seguinte, chegou ao Café Aurora 15 minutos antes do horário, ansiosa e nervosa, como uma adolescente esperando o primeiro encontro. Preparou o café de Diego com um cuidado especial, testando 3 vezes a temperatura e a intensidade. Às 7 em ponto, ouviu os passos conhecidos na calçada. Diego entrou como sempre, mas hoje Teresa percebeu detalhes que antes haviam passado despercebidos. As pequenas rugas ao redor dos olhos que sugeriam alguém que já havia sorrido muito, mesmo que agora raramente o fizesse. A cicatriz quase invisível na testa, uma linha fina que contava uma história que ela não conhecia. A maneira como ele respirava fundo antes de empurrar a porta, como se precisasse se preparar para enfrentar mais um dia. Café preto, sem açúcar, ela disse, mas desta vez sua voz saiu diferente. Mais suave, quase íntima. Diego ergueu os olhos e a fitou por alguns segundos a mais que o habitual. Teresa teve a impressão de que ele estava tentando decifrar algo em sua expressão, como se procurasse sinais de que ela havia encontrado o bilhete. Obrigado, ele disse. E pela primeira vez, Teresa notou o sotaque sutil em sua voz. Uma cadência que não era totalmente brasileira. Quando ele se dirigiu à mesa do canto, Teresa o seguiu com o café, mas desta vez não voltou imediatamente ao balcão. Ficou ali, segurando a bandeja vazia contra o peito como um escudo. Posso fazer uma pergunta? Disse, surpreendendo a si mesma com a própria coragem.
Diego parou com a xícara a meio caminho da boca. Seus olhos encontraram os dela, e Teresa viu neles uma mistura de cautela e curiosidade. Pode, ele respondeu após uma pausa. Por que sempre a mesma mesa, o mesmo horário, o mesmo café? Era uma pergunta simples, mas Teresa sabia que estava perguntando muito mais do que isso. Estava perguntando sobre as rotinas que às vezes são prisões, sobre os hábitos que construímos para dar sentido aos dias quando o sentido parece ter se perdido. Diego pousou a xícara no pires com cuidado deliberado, como se precisasse de tempo para formular a resposta. Talvez porque seja mais fácil quando a vida tem algumas certezas, disse finalmente. Quando você sabe que às 7 da manhã vai estar aqui, tomando este café, não precisa decidir o que fazer com a primeira hora do dia. Sobra energia para as decisões mais importantes. Teresa assentiu compreendendo. Ela mesma havia construído uma rotina tão rígida quanto a dele, mas por motivos opostos. Diego parecia ter escolhido a repetição para simplificar a vida. Ela havia caído nela por medo de viver. E você? Diego perguntou, virando a mesa. Por que sempre este café, esta cidade, esta vida? A pergunta a atingiu como um soco suave no estômago. Teresa sentiu as bochechas esquentarem e se deu conta de que ele havia percebido algo nela que ela pensava manter bem escondido. Não escolhi, respondeu com sinceridade. Só aconteceu. Um dia eu estava aqui e quando me dei conta já havia passado 3 anos. E se pudesse escolher agora? Ali estava de novo, a mesma pergunta do bilhete, mas agora dita em voz alta, com aquela voz grave que fazia as palavras soarem como um convite perigoso. Teresa olhou ao redor do café. As mesas de madeira, as paredes de tijolo, a máquina de café que chiava como um animal doméstico. Tudo ali era familiar, seguro, previsível. Era uma vida pequena, mas era sua vida. Ou era, não sei, admitiu. Nunca me perguntei se poderia. Diego assentiu, como se a resposta fizesse todo o sentido do mundo. Foi você que deixou aquele bilhete ontem? Teresa perguntou, já sabendo a resposta. Deixei, ele confirmou sem hesitar. Desculpe se foi invasivo. Só achei que talvez você fosse a única pessoa aqui que entenderia a pergunta. Por que eu? Diego bebeu um gole do café antes de responder, e Teresa teve a impressão de que ele estava escolhendo as palavras com muito cuidado. Porque você tem olhos de quem vê lugares que nunca visitou, disse. E porque, às vezes, quando você me serve o café, parece que está em outro lugar, como se esta vida fosse apenas temporária. Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ele conseguia vê-la com tanta clareza, quando ela mesma havia passado anos fingindo que estava satisfeita com sua realidade. Outros clientes começaram a chegar e Teresa sabia que precisava voltar ao trabalho. Mas antes de se afastar, Diego a segurou suavemente pelo pulso. Amanhã, se quiser, posso te contar para onde eu escaparia, disse. Mas talvez você possa me contar também. Teresa olhou para a mão dele, sobre seu pulso. Era a primeira vez que se tocavam, e o contato enviou uma onda de calor pelo seu braço. Assentiu sem conseguir encontrar palavras. Até amanhã, então, Diego disse, soltando-a devagar. Teresa voltou ao balcão com as pernas trêmulas, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Não sabia ainda o que era, mas sabia que amanhã seria diferente de todos os outros amanhãs que havia vivido nos últimos 3 anos. Durante o resto da manhã, ela atendeu os clientes no piloto automático, sua mente ocupada com a pergunta que Diego fizera. E se pudesse escolher agora? Pela primeira vez em muito tempo, Teresa se permitiu imaginar que talvez pudesse. Teresa chegou ao café na manhã seguinte com 15 minutos de antecedência, mas Diego já estava lá. Sentado em sua mesa habitual, ele observava o movimento da rua através da janela, uma expressão pensativa no rosto. Sobre a mesa, além da xícara vazia, havia um mapa aberto. Você chegou cedo hoje, Teresa comentou.
aproximando-se com o café recém-preparado. Não consegui dormir, Diego admitiu, dobrando o mapa quando ela se aproximou. Fico assim quando tenho algo importante para dizer. Teresa sentiu o coração acelerar. Pousou a xícara na mesa e, sem pedir permissão, sentou-se na cadeira à frente dele. Era a primeira vez que se sentava à mesa de um cliente durante o expediente. Mas algo na expressão de Diego a fez esquecer as regras do café. Então me conte, disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Para onde você escaparia? Diego respirou fundo e abriu o mapa novamente. Era da Europa, cheio de marcações em caneta azul, círculos ao redor de cidades, linhas conectando pontos, pequenas anotações nas margens. Veneza, disse, apontando para um ponto no mapa. Sempre quis andar de gôndola ao entardecer, quando a luz dourada reflete nos canais. Dizem que é como navegar dentro de um quadro. Teresa se inclinou para olhar o mapa mais de perto, sentindo o perfume sutil de Diego. Uma mistura de sabonete e algo que cheirava a madeira. Barcelona, ele continuou, movendo o dedo para outro ponto. Pelas cores, pela vida que pulsa nas ruas, pela sensação de que cada esquina esconde uma surpresa. E Lisboa, a sua voz se suavizou. Pela melancolia bonita, pelos bondes antigos, pelas livrarias que parecem guardar segredos de séculos. Teresa observava o mapa fascinada, imaginando-se caminhando por aquelas cidades que até então só existiam em suas fantasias. E a Grécia, Diego acrescentou, circulando Santorini com o dedo. Dizem que de lá você pode ver o infinito. Por que me está contando isso? Teresa perguntou, erguendo os olhos do mapa para encontrar os dele. Diego ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse travando uma batalha interna sobre o quanto revelar. Porque talvez eu vá, disse finalmente. E talvez você queira ir comigo. A frase caiu entre eles como uma pedra jogada em águas calmas, criando ondas de possibilidade que se espalharam pelo silêncio do café. Teresa sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. Eu não te conheço, disse, mas sua voz soou mais curiosa que assustada. E eu não te conheço, Diego concordou. Mas sei que você entende o que significa se sentir presa. E sei que, se não fizer isso agora, talvez nunca mais tenha a chance. Havia algo na voz dele, uma urgência contida que fez Teresa prestar atenção de uma forma nova. Não era impulsividade. Era algo mais profundo, como se ele estivesse correndo contra um prazo que só ele conhecia. Por que agora? Perguntou. Diego hesitou e Teresa viu uma sombra passar por seus olhos. Digamos que recebi um lembrete de que a vida é mais curta do que pensamos, disse, evitando seus olhos. E que algumas coisas não podem esperar para sempre. Teresa sentiu um aperto no peito. Havia algo que Diego não estava dizendo, algo importante que pairava no ar entre eles, como uma verdade não dita. Eu não tenho dinheiro para viajar pela Europa, disse, sendo prática porque não sabia como ser outra coisa. Eu tenho, Diego respondeu simplesmente. Dinheiro suficiente para nós dois. Não posso aceitar isso. Nem te conheço direito. Então me conheça, disse ele, estendendo a mão por cima da mesa. Diego Barragán. 42 anos, médico, ex-médico, argentino, mas vivo no Brasil há 5 anos. Sem família próxima, poucos amigos e recentemente descobri que tenho menos tempo do que imaginava para fazer as coisas que sempre quis fazer. Teresa olhou para a mão estendida, forte e elegante, com uma pequena cicatriz no indicador. Lentamente estendeu a sua e a apertou. Teresa Medina. 30 anos, garçonete A3, paratiense por acaso. Filha única de mãe falecida, sem namorado, sem planos para o futuro, além de acordar amanhã e repetir hoje. Vê? Já nos conhecemos melhor, Diego disse, sorrindo pela primeira vez desde que ela o conhecia. O sorriso transformou completamente seu rosto, revelando uma pessoa mais jovem e mais leve por baixo da melancolia. Isso é loucura, Teresa murmurou. Mas não soltou a mão dele. Talvez, Diego concordou. Mas que tipo de loucura? A de fazer algo inesperado ou a de deixar a vida passar sem nunca tentar? Teresa olhou ao redor do café.
Os clientes habituais começavam a chegar. A rotina matinal seguia seu curso previsível. Dona Márcia já estava na mesa da janela, lendo o jornal local. O casal de aposentados alemães ocupava a mesa perto da porta, consultando um guia turístico. Tudo igual, tudo seguro, tudo sem surpresas. Se eu fosse, disse, surpreendendo-se com as próprias palavras, teria condições. Quais? Teresa respirou fundo, sentindo que estava prestes a pular de um penhasco, sem saber se havia água lá embaixo. Primeira, que nos conheçamos de verdade durante a viagem, sem pressa, sem expectativas. Segunda, que cada um pague suas próprias refeições, mesmo que você pague hospedagem e passagens. Não quero me sentir em dívida. E terceira, se sua saúde piorar, voltamos imediatamente. Não vou deixar você morrer longe de casa por minha causa. Diego piscou, surpreso que ela tivesse percebido a referência à saúde. Como você soube? Pelos remédios que você às vezes esquece no bolso da camisa, Teresa disse suavemente. E pela forma como você olha para as coisas, como se estivesse se despedindo. Por um momento, Diego pareceu um homem que havia sido descoberto em sua vulnerabilidade mais profunda. Depois, lentamente assentiu. Aceito suas condições, disse. Todas elas. Teresa soltou a mão dele e se levantou, as pernas tremendo ligeiramente. Preciso pensar, disse. Quanto tempo você precisa? Até amanhã. Diego assentiu e dobrou o mapa novamente. Até amanhã, então. Quando ele saiu, Teresa ficou olhando pela janela até ele desaparecer na curva da rua. Então, correu para o banheiro do café e olhou para seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava tinha olhos brilhantes e as bochechas coradas. Parecia alguém que estava prestes a fazer algo que mudaria sua vida para sempre. E talvez fosse exatamente isso. Teresa passou o resto do dia em estado de transe. Atendia os clientes mecanicamente, derrubou uma xícara, esqueceu-se de anotar 2 pedidos e teve que refazer o café de uma mesa porque adicionou açúcar quando pediram 100. Seu chefe, seu Mário, um homem bonachão de 60 anos que havia herdado o café do pai, a observava com preocupação crescente. Menina, você está com a cabeça onde hoje? Perguntou durante uma pausa no movimento da tarde. Desculpa, seu Mário, só estou... Pensando. Pensando no quê? Naquele homem que senta sempre na mesa do canto? Teresa corou. Não sabia que sua atenção especial a Diego havia sido notada. Ele fez uma proposta, disse, decidindo ser honesta. Uma proposta de viagem. Seu Mário levantou as sobrancelhas, mas não pareceu surpreso. E você está considerando? Laí? Estou considerando recusar. Mentiu. Mentirosa. Disse ele com um sorriso paternal. Está considerando aceitar e está com medo. Teresa suspirou. Conhecia seu Mário desde que chegara a Paraty e ele havia se tornado uma figura paterna para ela. E se for um erro? E se não for? Ele rebateu. Teresa, em 3 anos trabalhando aqui, nunca vi você sorrir de verdade. Hoje você está radiante, mesmo nervosa. Isso já me diz alguma coisa, mas eu não conheço ele direito. E conhece a si mesma? Seu Mário interrompeu gentilmente, porque a menina que chegou aqui 3 anos atrás parecia estar fugindo de alguma coisa. E a mulher que está na minha frente parece estar pronta para correr em direção a alguma coisa. São 2 pessoas diferentes. As palavras dele ecoaram em Teresa durante todo o caminho para casa. Subiu as escadas do pequeno apartamento com os pés pesados, como se cada degrau fosse uma decisão que precisava tomar. Uma vez dentro de casa, ficou parada na frente do mural por quase 1 hora. Os mapas, as frases, os sonhos colados ali pareciam pulsar com vida própria. No centro de tudo, o bilhete de Diego. Se você pudesse escapar, escaparia para onde? Teresa pegou uma caneta e, em um pedaço de papel, começou a escrever uma lista. Razões para não ir, escreveu no topo. Depois, razões para ir do outro lado. Na coluna do não conheço ele. Pode ser perigoso. Não tenho dinheiro próprio. E se der errado? E se ele for um maluco?
Vou perder meu emprego. Na coluna do sim, pode ser a única chance. Ele parece gentleman. Há algo especial nele. Estou morrendo devagar aqui. Mamãe dizia que a vida começa onde termina o medo. A última frase a fez parar. Sua mãe, que morrera de câncer 2 anos antes, sempre dizia isso quando Teresa hesitava diante de qualquer decisão. A vida começa onde termina o medo, minha filha. Não deixe o medo escolher por você. Teresa rasgou a lista. Não precisava de razões. Precisava apenas de coragem. Naquela noite, sonhou com sua mãe. Elas estavam sentadas na varanda da casa da infância que havia sido vendida para pagar os tratamentos médicos. Sua mãe aparentava estar saudável, com os cabelos longos e cacheados que Teresa tanto amava. Vai, filha, disse a mãe no sonho. Vai ver o mundo que eu nunca pude te mostrar. E se for perigoso? Mais perigoso que ficar parada. A mãe riu. Teresa, você está com 30 anos e já está vivendo como se tivesse 80. Onde está a menina que queria ser astronauta? Que queria conhecer todos os países do planeta? André, ela cresceu e descobriu que a vida é difícil. A vida é difícil mesmo, a mãe concordou. Mas também é curta. Muito curta para ser desperdiçada com medo. Teresa acordou com os olhos cheios de lágrimas e a decisão tomada. Na manhã seguinte, chegou ao café 15 minutos mais cedo e preparou o melhor café da vida. Quando Diego entrou, pontual como sempre, ela já estava esperando com a xícara na mão e um pequeno envelope branco. Bom dia, disse, com um sorriso que iluminou todo o rosto. Bom dia, Diego respondeu, e ela percebeu que ele estava tenso, como se estivesse se preparando para uma rejeição. Teresa o seguiu até a mesa e pousou o café e o envelope à sua frente. Minha resposta, disse simplesmente. Diego olhou para o envelope, mas não o abriu imediatamente. Posso saber antes de abrir? Sim, Teresa disse, sentando-se na cadeira à sua frente. Sim, eu vou com você. O rosto de Diego se transformou. A tensão se desfez, dando lugar a uma expressão de alívio e alegria genuínos, que o fizeram parecer 10 anos mais jovem. Sério? Sério, mas mantenho minhas condições. Claro, Diego disse ainda sorrindo. Pode abrir o envelope então. Ele rasgou o papel com cuidado e encontrou uma foto pequena e amarelada. Era Teresa aos 8 anos, sorrindo banguela para a câmera, com uma camiseta que dizia Future Explorer. Quem é essa menina? Diego perguntou, embora já soubesse a resposta. Alguém que eu havia esquecido que existia, Teresa disse. Alguém que você me ajudou a encontrar de novo. Diego guardou a foto no bolso da camisa, bem perto do coração. Quando podemos partir? Teresa olhou ao redor do café para a vida que estava prestes a deixar para trás. Preciso de 1 semana para organizar tudo. Conversar com seu Mário, encontrar alguém para cuidar das plantas, fechar a conta da luz. 1 semana, Diego repetiu como se estivesse saboreando as palavras. Em 1 semana, estaremos em outro continente. Diego, Teresa disse, colocando a mão sobre a dele na mesa. Obrigada. Por quê? Por me fazer uma pergunta que eu precisava ouvir. Por me lembrar de quem eu costumava ser. Diego virou a mão e entrelaçou os dedos nos dela. Obrigado você, disse, por me dar uma razão para querer viver intensamente de novo. Eles ficaram assim por alguns minutos, de mãos dadas, olhando um para o outro através da mesa pequena de madeira. Ao redor deles, o café começava a encher com um movimento matinal, mas eles estavam em uma bolha própria. 2 viajantes prestes a embarcar na aventura de suas vidas. Teresa sabia que estava prestes a trocar sua vida pequena e segura por algo imenso e incerto. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava verdadeiramente viva. O aeroporto Tom Jobim fervilhava de movimento, mas Teresa só conseguia focar na placa de embarque que anunciava Rio de Janeiro, Roma. As palavras pareciam escritas em uma língua estrangeira, mesmo sendo português. Ela segurava com força a alça da mochila nova que Diego havia insistido em comprar para ela, ainda sem acreditar completamente que estava ali. Nervosa?
Diego perguntou, aparecendo ao seu lado com 2 cafés de papel. Aterrorizada, Teresa admitiu, aceitando o café com mãos trêmulas. E você? Diego sorriu, mas ela percebeu uma tensão ao redor de seus olhos que não estava ali na semana anterior. Animado, disse ele. Fazia muito tempo que não me sentia assim. Durante a semana que antecedeu a viagem, Teresa havia se despedido de sua vida antiga com uma mistura de nostalgia e urgência. Seu Mário havia chorado quando ela pediu demissão, mas depois a abraçou forte e disse que se orgulhava dela. Vai, menina, vai ser feliz, havia murmurado em seu ouvido. Ela havia dado suas poucas plantas para a vizinha, cancelado a conta de luz, guardado as roupas que não levaria em uma mala que ficou com seu Mário. O mural de sonhos foi cuidadosamente desmontado, e as fotos, mapas e frases foram organizados em uma pasta que agora viajava dentro de sua mochila. Diego, durante esses dias, havia sido um companheiro atencioso, mas discreto. Aparecia no café todos os dias para tomar seu café preto e conversar alguns minutos com ela sobre detalhes práticos da viagem. Nunca pressionou, nunca tentou apressar nada. Apenas estava ali, uma presença tranquilizadora que a fazia sentir que havia tomado a decisão certa. Seu primeiro voo internacional? Ma, perguntou um homem na fila ao lado, que havia notado a conversa deles. Primeiro voo, ponto. Teresa riu nervosamente. Nunca andei de avião na vida. O homem, que se apresentou como Luca, era italiano e voltava para casa após uma temporada fotografando no Brasil. Tinha cabelos escuros ligeiramente despenteados, olhos expressivos e carregava uma câmera profissional ao pescoço. Primeira vez na Europa também? Perguntou, claramente interessado na história deles. Primeira vez saindo do estado do Rio, Teresa confessou. E vocês são... Luca deixou a pergunta no ar olhando entre ela e Diego. Teresa hesitou. Namorados? Amigos? 2 desconhecidos embarcando em uma aventura insana? Antes que pudesse responder, Diego se adiantou. Somos 2 viajantes, disse simplesmente. E 2 viajantes que decidiram conhecer o mundo juntos. Lucas sorriu, como se a resposta fizesse todo o sentido. A melhor maneira de viajar, disse. Sem rótulos, sem expectativas. Só a estrada e as surpresas que ela traz. Durante o voo, Teresa ficou grudada na janela, fascinada pelas nuvens que pareciam montanhas de algodão e pela imensidão azul que se estendia até onde seus olhos alcançavam. Diego dormiu a maior parte do tempo, e ela notou que ele tomava pequenos comprimidos de uma cartela que mantinha no bolso. Enjoo de viagem? Perguntou quando ele acordou e viu que ela havia notado os remédios. Algo assim, Diego respondeu vagamente, guardando a cartela de volta no bolso. Roma os recebeu com uma chuva fina e um céu cinzento que não diminuiu em nada o deslumbramento de Teresa. O aeroporto era maior que qualquer edifício que ela já havia visto, e os sons de diferentes idiomas, sendo falados ao mesmo tempo, criavam uma sinfonia urbana que a deixou hipnotizada. Bem-vinda à Europa, Diego disse, pegando as malas no esteiro de bagagens. No táxi, a caminho do hotel, Teresa pressionou o rosto contra a vidraça, tentando absorver cada detalhe das ruas antigas, dos prédios que pareciam ter 1000 anos, das pessoas que caminhavam pelas calçadas como se fosse a coisa mais natural do mundo viver em meio a tanta história. É real. Murmurou mais para si mesma que para Diego. É real, ele confirmou, observando-a com um sorriso terno. E isso é só o começo. O hotel era pequeno e charmoso, com um lobby decorado com flores frescas e retratos antigos de Roma. No quarto, que tinha uma varanda minúscula com vista para um pátio interno cheio de plantas, Teresa finalmente deixou a realidade da situação bater de frente. Ela estava na Itália, com um homem que conhecia há menos de um mês, prestes a embarcar em uma jornada que não fazia sentido nenhum do ponto de vista prático,
mas que de alguma forma parecia a coisa mais certa que já havia feito na vida. Quer jantar fora ou prefere descansar? Diego perguntou, colocando sua mala no outro lado do quarto. Teresa notou que ele havia reservado um quarto com 2 camas separadas. Um gesto de consideração que a fez gostar ainda mais dele. Fora, disse sem hesitar. Quero ver tudo. Eles jantaram em uma pequena trattoria perto do hotel, onde o garçom falava um português precário misturado com italiano e gestos expressivos. Teresa experimentou massa fresca pela primeira vez na vida e um vinho tinto que a deixou com as bochechas coradas e o coração acelerado. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse, embarcada no vinho e na atmosfera mágica da noite romana. Pode, Diego respondeu, girando o copo de vinho entre os dedos. Por que um médico para de exercer medicina? O rosto de Diego se fechou ligeiramente. E Teresa imediatamente se arrependeu da pergunta. Desculpa, foi invasiva. Não, tudo bem, Diego a interrompeu. Você tem direito de saber. Afinal, está viajando com um estranho. Ele bebeu um gole do vinho antes de continuar. Perdi um paciente, disse. Finalmente. Um garoto de 19 anos, com um tumor cerebral. Fiz tudo o que sabia, segui todos os protocolos, consultei especialistas. Mas não foi suficiente. Ele morreu na mesa de cirurgia e eu simplesmente não consegui mais entrar em um hospital depois disso. Teresa sentiu o coração apertar. Havia tanta dor na voz de Diego que ela quis estender a mão e tocá-lo, mas não soube se seria bem-vindo. Deve ter sido terrível, disse suavemente. Foi, especialmente porque... Diego parou como se fosse dizer algo e mudou de ideia. Especialmente porque eu sabia o quanto ele queria viver. Tinha planos, sonhos, uma namorada que o esperava do lado de fora. E eu falhei com ele. Não foi sua culpa, Teresa disse desta vez, estendendo a mão e tocando a dele sobre a mesa. Talvez não, Diego concordou. Mas a sensação de ter falhado ficou. E quando você perde a confiança em si mesmo como médico, perde tudo. Eles terminaram o jantar em silêncio contemplativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Teresa começava a entender que aquela viagem significava algo muito mais profundo para Diego do que simples turismo. Era uma forma de redenção, uma maneira de encontrar sentido novamente. De volta ao hotel, ela ficou na varanda minúscula, olhando as estrelas que conseguia ver entre os prédios. Diego apareceu ao seu lado alguns minutos depois. Obrigada por me contar, disse ela. Obrigado por perguntar, ele respondeu. Fazia tempo que não falava sobre isso com ninguém. E agora? Teresa perguntou. Como se sente? Diego respirou fundo, aspirando o ar noturno de Roma. Como se talvez ainda houvesse esperança, disse. É como se talvez esta viagem pudesse me ensinar a viver de novo. Teresa olhou para ele no perfil, iluminado pela luz suave que vinha do quarto. Naquele momento ela soube que estava se apaixonando. Não apenas pela aventura, não apenas pela liberdade de estar em um lugar novo. Estava se apaixonando por aquele homem complexo e ferido que havia encontrado coragem suficiente para convidá-la a fugir com ele. E isso a aterrorizava tanto quanto a emocionava. 3 dias depois, estavam no trem-bala que os levava de Roma a Veneza. Teresa pressionava o rosto contra a janela, maravilhada com a velocidade com que a paisagem italiana passava. Vinhedos infinitos, pequenas cidades medievais empoleiradas em colinas, ciprestes que se erguiam como soldados em formação. 250 quilômetros por hora, Diego disse, observando seu deslumbramento. No Brasil, nossa viagem de Paraty ao Rio levaria 4 horas. Aqui cruzamos metade do país no mesmo tempo. Teresa riu, ainda sem acreditar na realidade que estava vivendo. Sabe o que é mais incrível? Disse. Não é só a velocidade ou a paisagem. É que pela primeira vez na vida não sei o que vai acontecer amanhã.
Diego sorriu, mas Teresa notou que ele parecia mais pálido que nos dias anteriores. Durante os 3 dias em Roma, ela havia percebido pequenos sinais. Ele se cansava mais rápido durante as caminhadas, às vezes parava repentinamente como se estivesse tonto, e ela o flagrou tomando remédios mais frequentemente. "Está se sentindo bem?" Bo perguntou. "Perfeitamente." Diego respondeu rápido demais. "Só um pouco cansado da viagem." Teresa não insistiu, mas guardou a preocupação no fundo do peito como uma pedra pequena e pesada. Veneza os recebeu com um abraço úmido e salgado. Do momento em que pisaram na estação ferroviária de Santa Lucia e viram o Canal Grande se estendendo diante deles como uma avenida aquática, Teresa soube que nunca esqueceria aquele instante. Os edifícios pareciam flutuar sobre a água, suas fachadas coloridas refletindo-se nas ondas criadas pelos barcos que passavam. "É impossível", murmurou, paralisada na frente da estação. "É Veneza", Diego disse pegando as malas. "Vamos, nosso hotel é ali." Eles se hospedaram em uma pequena pensão perto da ponte de Rialto, em um quarto com janelas que davam diretamente para um canal menor. Teresa passou a primeira hora apenas observando as gôndolas passarem, os gondoleiros vestidos de listrado, cantando melodias que ela não compreendia, mas que chegavam ao seu coração de maneira direta. "Quer passear?" Diego perguntou, aparecendo atrás dela na janela. "Quero tudo", Teresa respondeu, virando-se para ele com os olhos brilhando. "Quero ver cada ponte, cada canal, cada esquina desta cidade impossível." Eles saíram caminhando sem direção definida, perdendo-se propositalmente no labirinto de ruas estreitas e pontes arqueadas. Teresa parava a cada esquina para olhar algum detalhe. Uma porta antiga, uma janela florida, um gato dormindo ao sol em uma soleira de mármore. Diego a observava com uma expressão que misturava ternura e melancolia. "Você não está vendo", ela disse depois de um tempo. "Não estou vendo o quê?" "De Veneza. Você está me olhando mais do que está olhando a cidade." Diego parou de caminhar, pego em flagrante. "É que ver você descobrindo tudo isso é mais interessante que ver Veneza de novo", disse. "De novo?" Teresa ergueu uma sobrancelha. "Você já esteve aqui?" Diego hesitou e Teresa percebeu que ele havia revelado algo sem querer. "Estive sim", admitiu. "Há 5 anos, quando me mudei para o Brasil. Fiz uma viagem de despedida da Europa." "Despedida? Achei que nunca mais voltaria", Diego disse, recomeçando a caminhar. "Por isso é tão especial estar aqui com você. É como ver tudo pela primeira vez de novo." Eles chegaram à Praça de São Marcos no fim da tarde, quando o sol baixo dourava as cúpulas da Basílica e a torre do campanário projetava uma sombra longa sobre as pedras gastas pelo tempo. Teresa ficou no meio da praça, girando lentamente para absorver a magnificência do lugar. "É aqui", disse Diego. "Aqui o quê?" "Aqui que eu queria te beijar pela primeira vez." Teresa sentiu o coração disparar. Nos últimos dias, havia crescido entre eles uma tensão romântica que nenhum dos dois havia verbalizado. Pequenos toques, olhares prolongados, o hábito de Diego de colocar a mão nas costas dela quando atravessavam ruas movimentadas. "Por que aqui?" perguntou, se aproximando dele. "Porque é impossível, como você disse. E porque achei que um primeiro beijo deveria acontecer em um lugar impossível." Diego estendeu a mão e tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Teresa fechou os olhos e se inclinou para o toque, sentindo que finalmente estava prestes a cruzar a linha que os separava de 2 desconhecidos, em viagem para algo muito mais profundo. Ele se inclinou devagar e ela podia sentir a respiração dele roçando seus lábios quando uma voz forte e melodiosa os interrompeu. "Bella serenata per gli innamorati." Eles se afastaram sobressaltados e viram um gondoleiro que havia parado seu barco bem em frente a eles, do outro lado do canal que margeava a praça. O homem, um senhor de bigode grisalho e boina vermelha,
Começou a cantar uma serenata italiana com voz de tenor, fazendo gestos dramáticos com as mãos. Teresa caiu na gargalhada e Diego a acompanhou. O momento romântico havia se transformado em comédia, mas de alguma forma isso tornou tudo ainda mais especial. Eles aplaudiram o gondoleiro, que fez uma reverência teatral antes de seguir viagem. Acho que Veneza não quer que nos beijemos ainda, Teresa disse, ainda rindo. Ou talvez queira que esperemos o momento perfeito, Diego respondeu, pegando a mão dela. Eles caminharam de mãos dadas de volta para o hotel, parando para jantar em um pequeno restaurante onde o proprietário insistiu em lhe servir sua especialidade. Risoto de frutos do mar preparado na mesa, em uma panela imensa que parecia uma obra de arte. Posso perguntar uma coisa? Teresa disse enquanto eles saboreavam o risoto. Sempre. Por que me convidou para esta viagem? Diego pensou por um longo momento, girando o garfo entre os dedos. Porque você era a única pessoa no café que parecia entender que existia um mundo além de Paraty, disse finalmente. E porque quando olhava para você, via alguém que estava esperando uma permissão para viver. E você? Estava esperando o quê? Tu tinha uma razão, Diego disse simplesmente. Uma razão para querer que o tempo passasse devagar, em vez de querer que passasse rápido. Teresa sentiu algo se mexer no peito, uma compreensão que ia além das palavras. Havia uma urgência em Diego que ela ainda não conseguia definir completamente, mas que a fazia querer abraçá-lo e protegê-lo de algo que não sabia nomear. Naquela noite, no quarto com vista para o canal, ela ficou acordada, ouvindo o som da água batendo suavemente contra as paredes do edifício. Diego dormia na cama ao lado, respirando de forma irregular que às vezes a preocupava. No meio da madrugada, foi acordada por um ruído. Diego estava sentado na beira da cama, curvado para frente, uma mão pressionada contra a testa. "Está tudo bem?" sussurrou. "Só uma dor de cabeça", ele murmurou. "Volta a dormir." Mas Teresa viu que ele estava tremendo ligeiramente e a pequena pedra de preocupação em seu peito cresceu um pouco mais. Havia algo que Diego não estava contando, algo importante que pairava entre eles como uma sombra. E pela primeira vez desde que começaram a viagem, Teresa sentiu medo do que poderia descobrir. Na manhã seguinte, Teresa acordou com Diego já vestido, sentado na poltrona perto da janela, observando o movimento do canal. Ele parecia melhor, mas havia uma palidez em sua pele que não estava ali nos primeiros dias da viagem. "Bom dia", disse ela, sentando-se na cama. "Como está a dor de cabeça?" "Passou", Diego respondeu, mas evitou olhá-la diretamente. "Que tal tomarmos café da manhã na praça? Quero te mostrar Veneza de manhã cedo, antes dos turistas chegarem." Teresa aceitou, mas a preocupação continuava rondando seus pensamentos como um gato cauteloso. Ela estava aprendendo a ler os sinais de Diego, quando evitava seus olhos, quando mudava de assunto, rapidamente quando sorria de uma forma que não chegava aos olhos. Eles tomaram café em uma pequena pasticceria perto da Ponte dos Suspiros, onde Diego pediu apenas um café expresso, enquanto Teresa devorava cornete frescos com chocolate. A cidade estava quase vazia, envolvida em uma bruma dourada que fazia os canais parecerem caminhos para outro mundo. "É mágico assim", Teresa murmurou, observando uma gôndola solitária deslizar silenciosamente pela água. "Veneza tem duas faces", Diego explicou. "A dos turistas, que é barulhenta e cheia, e a dos habitantes, que é silenciosa e misteriosa. Você está vendo a verdadeira agora." Eles caminharam pelas ruas estreitas, fotografando detalhes que chamavam a atenção de Teresa. Uma máscara de carnaval esquecida em uma vitrine, um gato laranja dormindo, sobre uma pilha de jornais. Flores silvestres crescendo entre as pedras de uma ponte antiga. Foi em uma ruazinha escondida, longe das rotas turísticas, que encontraram Luca novamente. O fotógrafo italiano estava agachado perto de um canal menor, ajustando sua câmera para capturar a luz que filtrava entre dois edifícios.
Que coincidência! Exclamou ao vê-los. Vocês também descobriram os cantos secretos de Venésia. Luca, Teresa sorriu, genuinamente feliz de ver um rosto familiar. O que você está fotografando? À luz das 9 da manhã neste canal específico, disse ele levantando-se. Só acontece por 20 minutos, quando o sol encontra o ângulo perfeito entre estes palácios. Diego observava a conversa com interesse. Mas Teresa notou que ele se apoiara discretamente contra uma parede. Posso tirar uma foto de vocês? Luca perguntou de repente. Aqui, com essa luz, vocês ficariam lindos. Não precisa. Diego começou a protestar. Por favor, Teresa o interrompeu. Teria nossa primeira foto juntos de verdade. Luca posicionou-os perto do canal, com os reflexos dourados da água dançando em seus rostos. Teresa se inclinou naturalmente contra Diego, que passou o braço ao redor de seus ombros. No momento exato em que Luca clicou, uma brisa suave balançou os cabelos de Teresa e Diego se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, fazendo-a rir. Perfeita, Luca exclamou. Vocês têm uma química natural. Você vai revelar? Teresa perguntou. Claro, tenho um laboratório móvel. Posso entregar amanhã se vocês ainda estiverem na cidade. Estaremos, Diego disse. Saímos para Barcelona depois de amanhã. Depois que Luca partiu, eles continuaram explorando. Mas Teresa percebeu que Diego estava ficando mais lento, parando com mais frequência para admirar a arquitetura. Quando chegaram ao mercado de Rialto, ele se sentou em um banco enquanto ela comprava frutas frescas. Diego, disse ela, sentando-se ao lado dele com um saco de pêssegos. Você não está bem? Estou ótimo. Ele protestou, mas sua voz saiu menos convincente que o habitual. Não está, e eu preciso saber o que está acontecendo. Diego ficou em silêncio por um longo momento, observando as pessoas passarem pelo mercado. Venezianos fazendo suas compras matinais, turistas tirando fotos, vendedores gritando ofertas em italiano. Você se lembra quando perguntou por que agora? Lee disse finalmente. Por que esta viagem tinha que ser agora? Eu lembro, é porque talvez não haja um depois, Teresa. As palavras caíram entre eles como pedras atiradas em água parada. Teresa sentiu o mundo ficar momentaneamente fora de foco. O que você está dizendo? Diego respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Estou dizendo que tenho um tumor cerebral, disse, sua voz baixa mas firme. Inoperável. E que, segundo os médicos, me restam algumas semanas. Talvez 2 meses, se eu tiver sorte. Teresa sentiu como se alguém tivesse puxado todo o ar de seus pulmões. O mercado colorido ao redor deles se tornou um borrão indistinto e só conseguia ouvir o som de seu próprio coração batendo nos ouvidos. Teresa? Diego tocou seu braço gentilmente. Respira. Ela olhou para ele, para aquele homem que havia se tornado tão importante em tão pouco tempo, tentando processar a informação devastadora que acabara de receber. Por que não me contou antes? Nadir sussurrou. Porque você não teria vindo. Diego respondeu com uma honestidade dolorosa. E porque eu precisava que alguém olhasse para mim como se eu fosse mais do que um homem morrendo. Teresa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Não ali, não agora. Algumas semanas, repetiu, tentando fazer as palavras fazerem sentido. Ou 2 meses, Diego acrescentou com um sorriso triste. O suficiente para vermos tudo o que planejamos. O suficiente para você entender por que esta viagem é tão importante. Teresa olhou ao redor do mercado, para a vida pulsando ao redor deles, e soube que tudo havia mudado para sempre. Teresa ficou em silêncio por 1 hora inteira. Voltaram para o hotel caminhando como autômatos, ela alguns passos atrás dele, processando a informação que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. No quarto, sentou-se na cama e encarou as próprias mãos, tentando organizar o caos em seus pensamentos. Fala alguma coisa, Diego pediu sentado na poltrona, observando-a com ansiedade. Não sei o que dizer, Teresa respondeu com voz rouca.
Como você fala uma coisa dessas e espera que a pessoa reaja normalmente? Oh, não espero. Só espero que você entenda por que precisava de você aqui. Teresa ergueu os olhos para encontrar os dele. Para que você não morresse sozinho. Para que eu pudesse viver um pouco antes de morrer, Diego corrigiu. Você me fez lembrar de como é sentir-se vivo. Como é querer que o tempo passe devagar. As lágrimas que Teresa havia segurado no mercado finalmente desceram, silenciosas e quentes. É por isso que parou de ser médico, não é? E perguntou. O garoto que morreu tinha o mesmo que você. Diego assentiu. 19 anos, tumor no mesmo lugar, mesmo prognóstico. Quando recebi meu diagnóstico, lembrei do desespero nos olhos dele. Lembrei de como ele implorava por mais tempo. E você simplesmente desistiu da medicina. Desisti de tudo, Diego admitiu. Vendi a clínica, me mudei para o Brasil, me escondi em Paraty como um animal ferido, até te conhecer. Teresa se levantou e caminhou até a janela, observando as gôndolas passarem como se nada tivesse mudado no mundo. Eu deveria voltar para casa, disse. Deveria, Diego concordou. Seria o sensato, mas você não quer que eu volte? Não, quero ser egoísta e pedir que fique. Quero que vejamos Barcelona juntos, Lisboa, a Grécia. Quero morrer sabendo que fiz alguém feliz, que mostrei o mundo para alguém que merecia vê-lo. Teresa se virou para ele, e Diego viu determinação crescendo em seus olhos, onde antes havia apenas choque. Então vamos, disse ela. Tem certeza? Não tenho certeza de nada. Mas você me tirou da minha vida pequena e me trouxe para este mundo imenso. Não vou te abandonar agora. Diego se levantou e caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. Você sabe que vai doer, não sabe? Disse. Você sabe que no final vai ter que me deixar partir. Eu sei, Teresa sussurrou. Mas algumas coisas valem a dor. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, secando uma lágrima com o polegar. Obrigado, murmurou. Pelo quê? Por escolher ficar quando seria mais fácil partir. Teresa cobriu a mão dele com a sua. Agora me beija direito, disse, sem gondoleiros para nos interromper. Diego sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos seus olhos. Inclinou-se e a beijou devagar, com toda a ternura de alguém que sabe que cada momento é precioso e irrepetível. Barcelona os recebeu com um abraço caloroso e vibrante. As cores pareciam mais intensas, os sons mais musicais, e Teresa sentiu como se a cidade tivesse sido pintada com uma paleta mais rica que qualquer lugar que já havia visitado. Mas agora cada momento carregava o peso da revelação de Diego, transformando cada experiência em algo agridoce. Eles se hospedaram no bairro gótico, em um pequeno hotel boutique com pátio interno cheio de plantas tropicais. Teresa havia insistido em quartos separados novamente, não por falta de intimidade. Eles haviam se tornado mais próximos desde Veneza, mas porque precisava de espaço para processar a realidade que agora conhecia. Quer ver as obras do Gaudí? Diego perguntou no primeiro dia, enquanto tomavam café da manhã no pátio do hotel. Quero ver tudo, Teresa respondeu, observando-o com atenção. Ele parecia ter mais energia que nos últimos dias em Veneza, mas ela havia aprendido a perceber os sinais sutis, a forma como ele massageava as têmporas quando pensava que ela não estava olhando, a maneira como às vezes parava de falar no meio de uma frase, como se perdesse o fio da meada. A Sagrada Família os deixou sem palavras. Teresa ficou no meio da nave central, o pescoço dobrado para trás, tentando apreender a magnificência das colunas que se ramificavam como árvores gigantes de pedra em direção ao teto impossível. Parece uma floresta feita por Deus, murmurou. Gaudí disse que não inventava nada. Diego comentou, parando ao lado dela. Apenas copiava o livro da natureza. Eles caminharam pelas ruas do Eixample, visitaram o Parque Güell, onde Teresa insistiu em sentar nos bancos de mosaico para observar a vista panorâmica da cidade.
Diego fotografou-a com uma câmera descartável que haviam comprado, dizendo que queria registros simples, sem tecnologia complicada. Foi durante uma pausa para almoço em um pequeno restaurante na Grácia que aconteceu. Diego estava contando uma história sobre sua infância em Buenos Aires, quando de repente parou no meio da frase, os olhos perdendo o foco. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente e uma expressão de confusão tomou conta de seu rosto. Diego! Teresa chamou alarmada. Ele não respondeu. Por alguns segundos, que pareceram eternos, ficou completamente imóvel, como se tivesse sido desconectado do mundo. Depois, repentinamente, foi tomado por um suor frio. Sua camisa ficou encharcada em segundos e ele se curvou sobre a mesa, respirando com dificuldade. Diego! Teresa se levantou e correu para o lado dele, colocando a mão em suas costas. O que está acontecendo? Os outros clientes do restaurante começaram a olhar, murmurando preocupados em catalão e espanhol. Um garçom se aproximou perguntando se precisavam de ajuda médica. No, estou bem, Diego conseguiu dizer, embora claramente não estivesse. Ele tentou se levantar, mas cambaleou. Vamos para o hotel, Teresa disse, passando o braço dele sobre seus ombros. Agora. De volta ao quarto, Diego se deitou na cama, ainda pálido e tremendo. Teresa molhou uma toalha com água fria e a colocou sobre sua testa. Isso vai acontecer mais vezes? Perguntou, tentando manter a voz firme. Provavelmente, Diego admitiu, fechando os olhos. Os episódios vão piorar com o tempo. Teresa sentou-se na beira da cama, observando-o. A realidade da situação estava se tornando mais concreta, mais imediata. Não era mais algo abstrato que aconteceria no futuro indefinido. Ainda quer continuar? Diego perguntou, abrindo os olhos para olhá-la. Teresa pensou em voltar para Paraty, em sua vida segura e previsível, em acordar todos os dias sabendo exatamente o que esperar. Depois olhou para Diego, para aquele homem que havia mudado completamente sua perspectiva de vida em questão de semanas. Para onde vamos agora? Perguntou. Diego sorriu fraco, mas genuíno. Lisboa, disse. A cidade das 7 colinas e da melancolia bonita. Então vamos para Lisboa, Teresa decidiu, pegando a mão dele. Mas se você tiver outro episódio assim, prometemos que voltamos para o Brasil. Não vou deixar você morrer longe de casa. Prometido, Diego sussurrou, apertando sua mão. Naquela noite, Teresa ficou acordada ouvindo a respiração dele no quarto ao lado. Cada pausa entre os ciclos respiratórios a fazendo prender a própria respiração, até ter certeza de que ele ainda estava vivo. Lisboa os envolveu com sua melancolia luminosa e suas colinas que pareciam abraçar o Tejo. Teresa se apaixonou imediatamente pelos bondes amarelos que subiam e desciam as ladeiras como brinquedos de corda, pelas fachadas de azulejos que contavam histórias sem palavras e pelo cheiro de pastéis de nata que flutuava pelas ruas estreitas. Diego parecia revigorado pela cidade. Nos 3 dias desde Barcelona, ele havia tido apenas episódios menores, algumas tonturas, momentos de confusão que passavam rapidamente. Teresa começou a acreditar que talvez os médicos estivessem errados, que talvez houvesse mais tempo do que ele pensava. No 3º dia, caminhavam pelo Chiado, quando passaram por uma livraria centenária, suas vitrines empoeiradas, exibindo primeiras edições e obras raras. Diego parou abruptamente. Preciso entrar aqui, disse, com uma expressão que Teresa não conseguiu decifrar. A livraria por dentro cheirava a papel antigo e histórias esquecidas. As estantes de madeira escura se erguiam do chão ao teto, repletas de livros em português, francês, inglês. Diego caminhou diretamente para uma seção específica, como se soubesse exatamente o que procurava. Aqui, disse, retirando um exemplar de O Pequeno Príncipe da estante. Você coleciona esse livro? Teresa perguntou curiosa. Não exatamente, Diego respondeu, folheando as páginas com cuidado. Parou na contracapa e, retirando uma caneta do bolso, começou a escrever algo. Teresa tentou espiar,
mas ele cobriu as palavras com a mão. É surpresa, disse, sorrindo misteriosamente. Depois de escrever, Diego fechou o livro e o colocou de volta na estante, em uma posição específica, entre 2 volumes de poesia portuguesa. Pronto, disse. Agora podemos ir. Você não vai comprar? Não preciso, Diego respondeu pegando a mão dela. Já cumpriu seu propósito. Naquela tarde, foram surpreendidos por Luca na Praça do Rócio. O fotógrafo italiano estava sentado em um café, editando fotos em um laptop, quando os viu passando. Meus viajantes favoritos, exclamou, acenando para eles. Que surpresa encontrá-los aqui. Luca, Teresa sorriu, genuinamente feliz de vê-lo. O que faz em Lisboa? Meu trabalho, disse ele, mostrando as fotos na tela. Estou documentando as antigas livrarias europeias para uma revista. E vocês, como foi Barcelona? Intensa, Diego respondeu. E Teresa percebeu a escolha cuidadosa da palavra. Tenho algo para vocês, Luca disse, mexendo em sua mochila. Retirou um envelope pequeno, a foto de Veneza. Ficou belíssima. Teresa abriu o envelope com dedos ansiosos. A fotografia era em preto e branco, capturando o momento exato em que Diego sussurrava algo em seu ouvido e ela ria. A luz dourada do canal criava um halo ao redor deles, e a expressão em seus rostos era de pura felicidade. É perfeita, sussurrou emocionada. Vocês têm uma história bonita, Luca observou. Posso sentir o amor na imagem. Teresa olhou para Diego, que contemplava a foto com uma expressão indefinível. Obrigado, disse ele para Luca. Significa mais do que você imagina. Naquela noite, jantaram em um restaurante no bairro Alto, onde um grupo de músicos tocava fado. A voz melancólica da cantora enchia o ambiente pequeno, contando histórias de saudade e amor perdido. Teresa observou Diego, que parecia absorvido pela música, os olhos fechados. Em que você está pensando? Perguntou quando a música parou. Em como a saudade pode ser bonita, Diego respondeu. Os portugueses entenderam algo que o resto do mundo não consegue, que a tristeza pode ser luminosa, que a melancolia pode ser uma forma de amor. Você está com saudade de alguma coisa? Estou com saudade do futuro que não vou ter, disse ele, pegando a mão dela sobre a mesa. Mas também estou grato pelo presente que estou vivendo. Mais tarde, voltando para o hotel, pararam em uma praça onde um grupo tocava boleros. Diego a puxou pela mão. Dança comigo, pediu. Eles dançaram ali no meio da praça, sob as estrelas de Lisboa, cercados por desconhecidos que sorriam para o casal que se movia no ritmo da música. Foi um momento de perfeita simplicidade, um sopro de eternidade em meio à consciência do tempo limitado. Teresa, Diego disse, girando-a devagar. Preciso te contar algo. O quê? Menti sobre o tempo que me resta. Teresa parou de dançar, o coração disparando. É menos do que você disse? Muito menos, Diego confirmou, seus olhos refletindo a luz dos postes antigos. Talvez algumas semanas, talvez dias. As palavras atingiram Teresa como um soco no estômago. Ao redor deles, a música continuava, as pessoas dançavam, a vida seguia. Mas para ela tudo havia parado. Por que me contou agora? Porque você merece saber a verdade, Diego disse. E porque não quero mais mentiras entre nós. Teresa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Não ali, não naquele momento bonito que talvez fosse um dos últimos que teriam juntos. Teresa não falou com Diego durante todo o dia seguinte. Acordou cedo, deixou um bilhete dizendo que precisava de tempo para pensar e saiu para caminhar sozinha pelas ruas de Lisboa. Subiu e desceu as colinas da cidade, como se estivesse tentando literalmente fugir da realidade. Mas cada esquina a lembrava dele. Sentou-se no miradouro da Senhora do Monte e ficou olhando a cidade se estender até o rio. As palavras de Diego ecoavam em sua mente. Talvez algumas semanas, talvez dias. Como alguém podia viver sabendo que o tempo estava se esgotando tão rapidamente? Como podia sorrir, fazer planos, falar sobre o futuro?
Quando finalmente voltou ao hotel no fim da tarde, encontrou Diego na recepção, claramente ansioso. Ele se levantou do sofá quando a viu entrar. Teresa, não! Ela o interrompeu, passando direto por ele em direção aos elevadores. Diego a seguiu, respeitando o silêncio até chegarem ao corredor dos quartos. Por favor, disse quando ela parou na frente da porta. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Teresa se virou para ele, os olhos vermelhos de tanto chorar durante a caminhada. Que mentiu de novo? Que além de estar morrendo, está morrendo muito mais rápido do que me disse? Eu queria proteger você. Proteger? A voz de Teresa subiu uma oitava. Diego, eu larguei minha vida inteira para vir viajar com você. Eu me apaixonei por você sabendo que ia ter que te deixar partir. E agora descubro que tenho ainda menos tempo do que pensava. Diego baixou a cabeça, as mãos tremendo ligeiramente. Desculpa, murmurou. Você está certa. Não tinha direito de decidir por você. Teresa abriu a porta do quarto e parou na soleira. Preciso saber de tudo, disse sem olhar para ele. Tudo, Diego, sem mais mentiras, sem mais proteção. Se eu vou passar por isso, vou passar sabendo exatamente o que me espera. Está bem, Diego concordou. Te conto tudo. Eles se sentaram nas camas, uma de frente para a outra, e Diego contou sobre o primeiro diagnóstico há 6 meses, sobre como os médicos haviam sido claros desde o início, inoperável, agressivo, fatal. Sobre como ele havia vendido tudo na Argentina e se mudado para o Brasil para morrer em paz. Sobre os sintomas que haviam começado sutis, mas agora se intensificavam a cada dia. Os episódios vão ficar mais frequentes, explicou. Vou começar a ter dificuldades de coordenação, de memória. No final, ele hesitou. No final? No final, vou simplesmente adormecer e não acordar mais. Teresa absorveu as informações em silêncio, tentando processar a realidade crua que Diego havia finalmente compartilhado. Quanto tempo mesmo? Perguntou. 2 semanas no máximo. Talvez menos. E você queria passar esse tempo comigo? E queria passar esse tempo vivendo, Diego corrigiu. E você me fez querer viver de novo. Teresa se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento das ruas lisboetas. Eu deveria estar com raiva, disse. Deveria te mandar para o inferno e voltar para casa. Deveria, Diego concordou. Mas não consigo, ela continuou, virando-se para ele. Porque entendo por que fez isso. E por quê? Sua voz tremeu. Porque eu te amo. Era a primeira vez que dizia em voz alta, e as palavras pareceram ecoar no quarto pequeno. Teresa. Não diz nada. Ela o interrompeu. Só me promete uma coisa, o que você quiser. Promete que não vai me esconder mais nada. Que vamos viver esses dias, sejam quantos forem, com total honestidade entre nós. Diego se levantou e caminhou até ela. Prometo, disse, estendendo a mão. Teresa olhou para a mão dele, depois para seus olhos, onde viu uma vulnerabilidade que cortou seu coração. Então vamos para a Grécia, disse, pegando sua mão. Vamos ver o infinito juntos. Diego a puxou para um abraço apertado, e Teresa sentiu que estava escolhendo a esperança sobre o medo, o amor sobre a autopreservação. Obrigado, sussurrou ele em seu ouvido. Por quê? Por escolher ficar, mesmo sabendo que vai doer muito mais do que você imaginava. Teresa se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Algumas coisas valem toda a dor do mundo, disse, ecoando as palavras que havia dito em Veneza, mas agora com um entendimento muito mais profundo do que elas realmente significavam. Santorini os recebeu como um cartão postal ganhando vida. As casas brancas cravadas nas falésias contrastavam com o azul impossível do mar Egeu, e Teresa sentiu que havia chegado ao fim do mundo, ou talvez ao seu começo. Diego estava visivelmente mais fraco desde Lisboa, caminhando mais devagar, parando com mais frequência, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade
que ela nunca havia visto antes. É aqui, disse ele quando saíram do pequeno aeroporto. É aqui que eu queria estar quando chegasse a hora. Teresa engoliu o nó na garganta. Eles haviam parado de fingir que tinham tempo infinito. Cada conversa agora carregava o peso da despedida iminente. Se hospedaram em uma pequena vila em Oia, com um terraço que dava diretamente para o pôr do sol mais famoso do mundo. O quarto tinha paredes brancas caiadas, móveis simples de madeira e uma cama grande de onde podiam ver o mar se estender até o horizonte. Uma cama só? Teresa perguntou, notando a mudança no arranjo dos quartos. Achei que talvez não quiséssemos mais dormir separados, Diego disse. Uma pergunta tímida em sua voz. Teresa se aproximou dele e tocou seu rosto, sentindo a barba que havia crescido nos últimos dias. Não quero desperdiçar nenhum momento, disse. Naquela primeira noite, fizeram amor devagar, com uma ternura desesperada de quem sabe que cada toque pode ser o último. Teresa memorizou cada detalhe, o cheiro da pele dele, o som de sua respiração, a forma como suas mãos tremiam ligeiramente quando a tocavam. Nos dias seguintes, criaram uma rotina própria. Acordavam cedo para ver o nascer do sol, tomavam café no terraço, caminhavam pelas ruazinhas brancas de Oia. Diego havia comprado um caderno pequeno onde escrevia algumas coisas que não mostrava para ela. Mas Teresa respeitava a privacidade desses momentos. Foi no terceiro dia que Teresa encontrou coragem para uma pergunta que a atormentava. Diego, você tem medo? Eles estavam sentados no terraço observando os barcos pesqueiros voltarem ao porto no fim da tarde. De morrer? Não, ele perguntou. Não mais. Tinha muito medo antes de te conhecer. Medo de partir sem ter vivido de verdade. E agora? Agora tenho medo de te deixar sozinha com a dor, Diego admitiu. Tenho medo de que você se arrependa de ter vindo. Teresa pegou a mão dele, observando como ela parecia mais frágil a cada dia. Nunca vou me arrepender, disse. Mesmo que doa, mesmo que eu chore por você o resto da vida, nunca vou me arrepender. No quarto dia, algo mágico aconteceu. Teresa acordou no meio da noite e encontrou Diego na varanda, olhando as estrelas. Ela se juntou a ele e ficaram ali em silêncio por um longo tempo. Teresa, ele disse finalmente. A casa comigo! Ela se virou para olhá-lo, certa de que havia ouvido errado. O quê? Casa comigo! Diego repetiu, virando-se para encará-la. Aqui agora com as estrelas como testemunhas. Diego, eu sei que é loucura. Sei que não vamos ter uma vida juntos, mas quero que você seja minha esposa, mesmo que seja só por alguns dias. Teresa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A proposta era absurda, romântica, desesperada e perfeita ao mesmo tempo. Como? Diego sorriu, e naquele sorriso ela viu o homem que ele teria sido se as circunstâncias fossem diferentes. Com uma fita do seu cabelo e as palavras mais sinceras que já disse na vida. Teresa tirou a fita elástica que prendia seus cabelos, deixando-os cair sobre os ombros. Com mãos trêmulas, Diego pegou a fita e a transformou em um anel improvisado. Teresa Medina, disse, ajoelhando-se no chão frio do terraço. Quer ser minha esposa pelas estrelas de Santorini, pelo tempo que nos resta, por todo o amor que carrego no peito? Sim, ela sussurrou, estendendo a mão para ele. Sim, quero. Diego deslizou a fita em seu dedo anelar. E ela fez o mesmo com uma fita que tirou do próprio cabelo, colocando-a no dedo dele. Agora somos casados, disse ele, levantando-se e a beijando suavemente, pelos olhos das estrelas e pelo mar infinito. Teresa completou, criando um voto próprio para aquele momento único. Eles fizeram amor novamente naquela noite, agora como marido e mulher, sabendo que eram absurdamente felizes e tragicamente condenados ao mesmo tempo. A manhã do sexto dia em Santorini amanheceu diferente. Teresa acordou e encontrou Diego sentado na beira da cama, curvado para frente, respirando com dificuldade.
Quando ele tentou se levantar, suas pernas falharam e ele caiu de volta na cama. Diego, Teresa se aproximou rapidamente. O que está acontecendo? Acho que chegou a hora, ele disse com uma calma que a assustou. Não consigo mais fingir que está tudo bem. Teresa sentiu o mundo girando. Eles haviam falado sobre esse momento, se preparado mentalmente, mas agora que estava ali, parecia irreal. Vamos para um hospital, disse, já procurando o telefone. Não, Diego segurou sua mão com força surpreendente. Por favor, não. Quero ficar aqui. Quero que seja aqui. Mas talvez eles possam... Teresa, a voz dele era firme, apesar da fraqueza física. Nenhum hospital vai mudar o que está acontecendo. E eu não quero morrer em um lugar frio, cercado de estranhos. Quero morrer nos seus braços, olhando o mar que você me ajudou a ver de novo. As lágrimas que Teresa vinha segurando desde que chegaram à Grécia finalmente caíram. Não estou pronta, sussurrou. Ninguém nunca está, Diego disse, puxando-a para se deitar ao lado dele. Mas você me deu mais vida nestas semanas do que eu tive nos últimos anos. Você me ensinou a ser feliz de novo. Teresa se aconchegou contra ele, sentindo seu coração bater de forma irregular contra seu peito. O que eu vou fazer sem você? Vai viver, Diego disse, acariciando seus cabelos. Vai viver por nós dois. Vai ver todos os lugares que ainda não vimos juntos. Vai abrir aquele café que você sonha. Vai ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para partir. Como você sabe do café? Diego sorriu fraco. Porque você fala dormindo. E porque quando olha para o mar, vejo nos seus olhos uma mulher que quer criar, não apenas servir. Eles ficaram ali abraçados, conversando baixinho sobre memórias dos últimos dias, sobre Veneza e o gondoleiro que os interrompeu, sobre Barcelona e as cores impossíveis, sobre Lisboa e a dança na praça. Teresa, Diego disse quando o sol começou a se pôr, pintando o quarto de dourado. Sim, tem algo que preciso te dar. Com grande esforço, ele se levantou e foi até sua mochila, retirando um envelope grosso. Que é isso? Minha herança, disse voltando para a cama. Não tenho família, então deixei tudo para você. É o suficiente para você recomeçar, para abrir seu café, para viajar quando quiser. Diego, eu não posso... Pode sim, ele a interrompeu. Porque não é para você. É para a mulher corajosa que você se tornou, para que ela possa ajudar outras pessoas a encontrarem sua própria coragem. Teresa abriu o envelope e viu documentos bancários, testamentos, uma carta. A carta é para você ler depois, Diego disse. Quando estiver pronta para sorrir, lembrando de mim, não para chorar. O sol estava se pondo, transformando o mar em um espelho dourado. Diego pediu para sentarem no terraço, e Teresa o ajudou a caminhar até lá. Ele se recostou contra ela, observando o espetáculo de cores no céu. É bonito, murmurou. Muito bonito, Teresa concordou, embora mal conseguisse ver através das lágrimas. Teresa, a voz dele estava ficando mais fraca. Estou aqui. Obrigado, sussurrou. Obrigado por me deixar amá-la. Obrigado por me amar de volta. Obrigada a você, ela respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Por me salvar de uma vida que não era minha. Eles ficaram ali, observando o sol tocar o horizonte. Diego falou sobre o cheiro de jasmim que vinha do jardim embaixo, sobre como as estrelas pareciam mais brilhantes em Santorini, sobre como Teresa havia mudado completamente sua perspectiva sobre morrer. Não dói, disse ele de repente, com surpresa na voz. O que não dói? É de partir. Quando você está aqui comigo, quando sei que você vai continuar nossa história, não dói. O sol desapareceu no horizonte e as primeiras estrelas começaram a aparecer. Diego suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para um sono longo. Te amo, sussurrou. Eu também te amo, Teresa respondeu. Para sempre. Diego fechou os olhos, um sorriso suave nos lábios. Sua respiração foi ficando mais lenta, mais espaçada, até que, suavemente, simplesmente, parou. Teresa o segurou por horas, sussurrando palavras de amor para as estrelas.
sentindo que uma parte de si havia partido com ele, mas que outra parte, uma parte que ele havia criado nela, estava apenas começando. 6 meses depois, Teresa estava de pé na varanda de um pequeno café de frente para o mar em Trancoso, na Bahia. O Café Horizonte havia aberto suas portas há apenas uma semana, mas já se tornara um ponto de encontro para locais e viajantes que buscavam mais do que apenas uma boa xícara de café. As paredes eram decoradas com algumas das fotografias que Luca havia tirado durante a viagem. Momentos capturados em Veneza, Barcelona e Lisboa, que agora serviam como janelas para memórias preciosas. Mas a foto mais especial, aquela deles rindo em Veneza, ficava em uma pequena mesa no canto, sempre reservada. Teresa havia voltado ao Brasil 3 semanas após a morte de Diego, carregando consigo muito mais do que bagagens. Carregava uma transformação profunda, uma compreensão nova sobre coragem, amor e o significado de estar verdadeiramente viva. Os primeiros meses haviam sido difíceis, noites de choro, momentos de raiva, a sensação constante de que metade de si havia ficado em Santorini. Mas lentamente, guiada pelas palavras que Diego havia deixado na carta, ela começou a entender que a melhor forma de honrar a memória dele era vivendo plenamente. Usando a herança que ele havia deixado, Teresa viajou de volta a Lisboa, onde visitou a livraria do Chiado. Seguindo uma intuição, procurou o exemplar de O Pequeno Príncipe que Diego havia deixado na estante. Na contracapa, encontrou as palavras que ele havia escrito: "Se você está lendo isso, é porque partimos. Mas ainda temos mais uma viagem, o seu recomeço. Use o que deixei para criar algo bonito, algo que ajude outras pessoas a encontrarem coragem. Te amo para sempre. Diego." Agora, observando o movimento do café matinal, Teresa sorriu ao ver os diferentes tipos de pessoas que o lugar atraía. Havia Dona Neuza, uma senhora de 70 anos, que vinha todos os dias contar histórias de sua juventude. Havia Marco, um surfista argentino que estava só de passagem há 2 meses. E havia jovens casais, viajantes solitários, artistas locais, todos encontrando no Café Horizonte algo que não sabiam que estavam procurando. A mesa especial, aquela sempre reservada, tinha uma pequena placa discreta para quem precisa de uma conversa sobre recomeços. E Teresa havia descoberto que muitas pessoas precisavam exatamente disso. Teresa, uma voz conhecida a fez se virar. Era Luca, parado na entrada do café, com sua câmera ao pescoço e um sorriso familiar. Luca. Ela correu para abraçá-lo. O que você faz aqui? Roubei, vim entregar algo, disse ele, estendendo um envelope. Encontrei esta foto no meu arquivo. Acho que pertence a você. Teresa abriu o envelope e encontrou uma fotografia que não conhecia. Ela e Diego em Lisboa, na praça onde haviam dançado. Estavam abraçados, olhando um para o outro, e a expressão em seus rostos era de amor puro e consciente. Quando você tirou essa? Naquela noite da dança, Luca explicou. Vocês estavam tão perdidos um no outro que nem me viram. Guardei porque achei que um dia você ia querer tê-la. Teresa segurou a foto contra o peito, sentindo uma onda de gratidão misturada com saudade. Obrigada, sussurrou. Como você está? Luca perguntou gentilmente. Teresa olhou ao redor do café, para as pessoas conversando, rindo, fazendo planos. Olhou para o mar que se estendia até o horizonte, cheio de possibilidades infinitas. Estou viva, disse. Verdadeiramente viva. E ele está aqui. Teresa tocou o coração. Toda vez que alguém encontra coragem para recomeçar, toda vez que sirvo café para alguém que está perdido e precisa de direção, ele está aqui. Luca assentiu, compreendendo. Posso almoçar aqui? Claro, Teresa sorriu. Mas primeiro, deixa eu te apresentar a algumas pessoas. Tenho certeza de que você vai adorar suas histórias. Enquanto levava Luca para conhecer os frequentadores habituais do café, Teresa sentiu uma brisa suave vinda do mar. Por um instante,
teve a impressão de ouvir a voz de Diego sussurrando: "Obrigado por continuar nossa viagem." À noite, após fechar o café, Teresa se sentou na varanda com uma xícara de café preto, sem açúcar, como Diego gostava, e observou as estrelas. Em sua mão, segurava a fita de cabelo que ele havia usado como anel de casamento naquela noite mágica em Santorini. "Ainda estamos viajando", murmurou para o vento. "E sempre estaremos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.